Prezados irmãos, podem sentar-se. Rexurrexit sicut dixit, ressuscitou, como disse. Esta noite gloriosa, onde nós contemplamos por meio desta bela cerimônia, sobretudo nós ressaltamos o aspecto da luz, onde tudo se iniciou, que recorda para nós as trevas do pecado, mas também lembra-nos aquilo que aconteceu no livro do Êxodo, onde nós fazemos a memória da Páscoa. Naquela noite terrível, onde o faraó, Moisés e os hebreus, diante daquela perseguição e da iminente saída, onde o anjo exterminador tinha passado em todas as residências dos hebreus, poupados os seus filhos, matado todos os filhos dos egípcios, nós contemplamos nesta mesma noite gloriosa a passagem de Moisés e os hebreus no Mar Vermelho, e também vemos a vitória que Deus concedeu a eles, deixando para trás cavaleiros e os seus carros submergidos em meio ao mar. Mas eu destaco aqui para vocês, caros irmãos, a luz de Cristo, Lumen Christi. Esta proclamação que a igreja fez ressoar 3 vezes em nossos ouvidos no início dessa Santa Vigília Pascal, anuncia a verdade que nos enche de alegria. A luz de Cristo rompe a escuridão do pecado e da morte. Jesus ressuscitou. É a mensagem de alegria nesta noite santa que queremos receber novamente. Cristo traz a nós a verdadeira vida, ilumina o nosso coração ferido pelo pecado e nos dá esta luz divina. Procuramos viver intensamente o tríduo pascal. Nós contemplamos a entrega total de Jesus por nós, desde a instituição da Santíssima Eucaristia até a sua morte na cruz. E o Evangelho desta noite nos mostra, no entanto, que a escuridão do Calvário não é a última palavra. Nós devemos recordar que Deus, no 7º dia, descansou. No 6º dia, Ele havia criado o homem, cheio de amor e de bênçãos divinas, mas nós vemos que após este tão memorável dia, onde Adão e Eva caminhavam no jardim ao entardecer com o Senhor, foi rompida pelo pecado. Nós contemplamos também, neste mesmo dia, nesse 7º dia que já se passou, onde Cristo permaneceu no sepulcro e desceu aos lugares inferiores para lá levar a salvação. Cristo desce justamente para levar todos aqueles justos do Antigo Testamento à sua presença. Porque em vista da sua vinda que foi predita pelos profetas, em todas as nações antigas, os próprios filósofos antigos anunciavam que haveria de nascer no Oriente um Redentor. Os próprios filósofos, vamos citar aqui Platão, Sócrates também dizia a mesma coisa. Não disse, é claro, o nome de Jesus, mas eles colocaram a certeza de que nós necessitávamos, pela nossa luz natural da nossa razão, de um Salvador. Nosso Senhor, Ele mesmo predisse a sua morte. Em Cristo se cumprem todas as passagens, profecias, tanto pagãs quanto da Sagrada Escritura. Portanto, caríssimos irmãos, Ele mesmo, Ele próprio, também vai predizer o modo como Ele haveria de morrer, e nenhuma outra pessoa pode e pôde fazer isso, porque justamente nele nós encontramos a natureza divina e também humana. Nosso Senhor foi o único, diante de todos os fundadores de religiões, Ele é o único, o qual estava pré-anunciado o seu nascimento e também o modo pelo qual
ele haveria de morrer, mas sobretudo ele próprio predisse a sua ressurreição. Nós escutamos que as santas mulheres que souberam acompanhar o Senhor no momento da sua paixão, abrem para nós o caminho para a luz da ressurreição. Jesus recompensa este carinho imenso que as levou a querer embalsamar o seu corpo e a transforma nas primeiras portadoras da alegria da Páscoa. Segundo uma tradição dos Santos Padres, Cristo apareceu primeiro a quem? Cristo apareceu primeiro à Santíssima Virgem Maria. Porque se dela veio a salvação que é Cristo, ela também merecia, por dom divino e por sua vocação, contemplar o Cristo glorioso. Nossa Senhora, portanto, recebe, depois deste magnífico instante da ressurreição de Jesus, ela é quem primeiro recebe a mensagem da verdadeira vida. O conhecimento da ressurreição de Jesus também nos oferece uma nova luz para as nossas vidas, como ocorreu com as santas mulheres. E São Paulo nos lembra, escrevendo aos Romanos, na passagem da epístola que nós lemos, que nós, cristãos, nos reunimos e nos unimos à morte do Senhor, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai e do Espírito Santo, assim também nós vivamos uma nova vida. E a Páscoa, caríssimos irmãos, anuncia que não estamos presos pelos nossos pecados passados, pelo peso de nossos erros anteriores, pelos limites que percebemos em nossas vidas. E por isso o apóstolo diz novamente a nós: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus no Cristo Jesus. Nesta noite nós queremos responder ao convite do Senhor para caminhar em uma vida nova. Mas qual é essa novidade para a qual Ele nos chama? Poderia entrar em nós a tentação de pensar que tudo que nós vivemos nestes dias foi apenas passageiro, que em breve voltaremos às nossas rotinas, e é um pouco estranho à nossa consciência que se durante 40 dias nós nos preparamos pelos exercícios quaresmais, por meio da penitência, da oração, do jejum e da esmola, e se nós não do mesmo modo nos alegrássemos com a ressurreição de Cristo, devemos, caríssimos irmãos, renovar a fé que Cristo deu a cada um de nós. Nós poderíamos também olhar com essa tentação que nós em breve, é claro, aqui no Rio de Janeiro, depois de um longo período, nós voltaremos exatamente à realidade normal na quinta-feira, mas nós teríamos a tentação de pensar que tudo aquilo que nós contemplamos durante este Tríduo Santo e durante essa noite jubilosa, que nós voltaremos à nossa rotina, que nós voltaremos normalmente ao nosso trabalho iguais, as mesmas pessoas, os mesmos problemas, e não seria ingênuo pensar que pelo simples fato de ter celebrado alguns ritos, ter rezado um pouco mais, a circunstância ao nosso redor mudarão? E aqui eu pergunto, vai mudar alguma coisa? Poderíamos nos questionar. Mas nós temos a certeza que em nosso coração, se perdoados, se formos ao acesso da fonte da vida, nós receberíamos de fato uma mudança verdadeira em nosso íntimo, que poderíamos de fato levar às outras pessoas que vivem ao nosso redor. E quem consiste, portanto, esta novidade, esse sentido de novidade que Cristo, nesta noite, ao nos dar a luz, nós poderíamos também nos questionar. Na luz da fé, vivificada pela caridade e sustentada pela esperança na ressurreição do Senhor, que se projeta em nossa existência, nós devemos ter a certeza de que procedendo da fé, de que procede da fé, faz-nos olhar o que nos cerca sob uma nova luz. Nós recebemos a luz de Cristo e, portanto, os nossos olhos
foram renovados, toda a criação foi renovada. Nós hoje celebramos o novo nascimento, porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, e nós contemplamos assim uma nova criação em Cristo. Nós devemos perceber que, permanecendo tudo como antes, tudo se torna diferente, porque tudo é expressão do amor de Deus. Nós contemplamos isso, sobretudo, na vida de São Francisco de Assis. Como nós, pela Quaresma, ele, por um período de conversão, desprezou todas as coisas, as riquezas e o mundo, mas quando ele recebeu a graça de Cristo, ele pôde enxergar a si próprio, a si mesmo, e as outras pessoas e o mundo inteiro, toda a criação, com o olhar de Cristo. São Francisco era chamado de louco, porque ele justamente contemplava de um modo místico esta nova criação, que somente Cristo, pela sua ressurreição, transformou todas as coisas. Ele não é como nós poderíamos imaginar, como nos relatam alguns falsos devotos seus nos dias atuais, que ele seria apenas um ecologista. Não. São Francisco representa para nós uma verdadeira forma de olhar essa nova criação de Deus que foi dada por Cristo ressuscitado. Nós devemos valorizar a nossa formação cristã, a nossa fé cristã que recebemos e nós professamos, renovamos as nossas promessas nessa noite. Devemos, sobretudo, com a luz de Deus, aprofundar nela com novas luzes. E depois de anunciar às santas mulheres a notícia da ressurreição de Jesus, o anjo vai acrescentar: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que é o chefe visível da igreja, ele vai à vossa frente para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Os discípulos são chamados a voltar a Galileia, ao lugar onde tudo começou, a terra que percorreram diariamente com o Mestre durante aqueles 3 anos da sua pregação. O mesmo chamado também é dirigido a nós, retornar a nossa Galileia, a nossa vida diária, mas levando a luz e a alegria da Páscoa. Nós devemos, caríssimos irmãos, voltar a Galileia, que significa, antes de tudo, retornar lá, aquele ponto incandescente, onde a graça de Deus nos tocou no início da nossa conversão. É dessa fagulha de luz e de fogo que devemos acender aquilo que nós recebemos para o dia de hoje, para cada dia da nossa vida, e levar o calor e a luz aos nossos irmãos, aqueles que necessitam da verdade que somente nós poderemos contemplar em Cristo. Vamos acolher, caríssimos irmãos, portanto, este convite do Senhor. Vivamos com alegria a Páscoa de Jesus, recebamos a luz que Ele quer nos dar e conceder, e compartilhemos ela em nosso ambiente, assim como nós fizemos. O Padre apresentou o Círio Pascal para nós durante a escuridão, e depois esta mesma luz foi passada a cada um dos fiéis. Como as santas mulheres, vamos anunciar com alegria a realidade de que Cristo vive e vive eternamente. Para isso, peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, cujo rosto nesta noite contemplamos radiante de alegria pela ressurreição do seu Filho. Possamos nos unir também à Santíssima Virgem Maria, aos anjos que contemplam a glória de Deus e anunciam essa tremenda alegria ao nosso coração. Ressurgiu, como disse, ressuscitou, portanto, como ele havia predito, e essa vai ser a certeza para todos os apóstolos, para todos os discípulos de Jesus, e diante dessa verdade que é definitiva para nós, todos eles deram a sua vida. Nosso Senhor, é claro, nós temos muitas evidências da ressurreição de Jesus, o sepulcro, mas aquilo que é mais convincente ao povo daquela época, aos judeus e aos pagãos daquela época, foi justamente o martírio dos apóstolos. Eles morreram por causa desta verdade. Jesus Cristo
ressuscitou. E também nós devemos, é claro, durante a nossa vida, nem todos nós seremos mártires, esperamos nós, mas nós deveríamos, com a nossa vida, viver profundamente essa verdade. E como os apóstolos e discípulos e os mártires, dar a nossa vida por conta dessa verdade. Cristo ressuscitou, Ele é o Senhor da vida, Ele é o vencedor da morte, do pecado e do demônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.